Conta Contos apresenta a série Conto com Moral. No episódio de hoje, o calcanhar de Aquiles, o mito e sua lição de moral. Uma das histórias mais famosas da mitologia grega é a vida de Aquiles, o grande herói heleno, protagonista e mais importante guerreiro da célebre Guerra de Troia, contada no livro Ilíada, do poeta grego Homero. Pois bem, dentre tantos detalhes da história de Aquiles, um em especial é sobre o seu calcanhar. E daí surgiu uma lição de moral que serve para todos nós, como nós vamos contar aqui. E nós temos certeza de que você vai gostar. Venha conosco nessa aventura. Quem é Aquiles? Aquiles é um herói da mitologia grega, isto é, um personagem da cultura popular da antiga Grécia. Ele existiu de fato? Não sabemos. Pode até ter havido algum bravo guerreiro heleno com esse nome e que serviu de inspiração para o mito de Aquiles, mas certamente não com os exageros típicos das histórias mitológicas, que, aliás, tem como uma das suas principais características exagerar a narrativa com coisas fantásticas e sobre-humanas, exatamente como um recurso para tornar a história impressionante e envolvente, a fim de que as pessoas jamais as esqueçam. Com isso, recordando a narrativa em detalhes, as pessoas então absorvem o ensinamento moral que cada mito traz em si, como uma utilidade prática para a nossa vida comum, além da diversão. Segundo a tradição, Aquiles era o mais forte e mais belo guerreiro do seu tempo. Seu nome pode ser interpretado como uma combinação de Akos, luto, mais Laos, povo, tribo, nação, etc. Em outras palavras, Aquiles seria uma personificação do luto das pessoas. Luto sendo um dos temas que é levantado por muitas vezes no poema Ilíada. Muitas dessas pessoas mortas pelo próprio Aquiles. O papel de Aquiles como herói do luto forma, assim, um contraste irônico com a visão convencional, que o apresenta como o herói de Cleos, glória, especialmente glória no sentido de guerra. O mito de Aquiles e o seu calcanhar. Segundo a mitologia da Grécia Antiga, Aquiles era filho de Tétis e Peleu. Peleu, que era o rei dos Mirmidões, os lendários guerreiros do mar Egeu. Tétis, a mãe de Aquiles, e que o amava com toda a força de sua alma, certa vez ouviu uma predição que dizia que o seu filho morreria jovem. Para preveni-lo desse triste fado, Tétis cumpriu um determinado ritual que lhe fora recomendado, almejando tornar Aquiles imortal. Para isso, ela o levou, ainda criancinha, até as águas mágicas do rio Estige, onde ele deveria ser mergulhado a fim de se tornar invulnerável a qualquer ataque. Aconteceu que Tétis mergulhou Aquiles, segurando-o pelos calcanhares, que então ficaram de fora do banho. Por essa razão, o esbelto herói cresceu com a proteção mística das águas do Estige, exceto em seus tendões, ou calcanhares. Mas é claro, ninguém sabia disso, nem mesmo ele. Aquiles na Guerra de Troia.
Quando os gregos declararam guerra contra os troianos, Aquiles foi convocado para lutar pelos helenos, os gregos, com o status de maior combatente de todos. Havia a previsão de que a Guerra de Troia seria a mais épica de todos os tempos e que, portanto, era a oportunidade perfeita para que os lutadores marcassem seu nome na história e alcançassem a dita glória eterna, o maior desejo dos guerreiros. Aquiles também desejava essa honra e partiu para a luta, apesar de muitos desacordos com o comandante do exército grego, Agamenon. Com a guerra em andamento, Aquiles estava sendo muito bem sucedido e era ovacionado pelos seus colegas. Mas, como nem mesmo os personagens míticos são perfeitos, conta-se que o belo lutador se encheu de vaidade e de orgulho e se deixou ser contaminado com isso. O resultado foi que, durante um combate, ele foi atingido por uma flecha envenenada exatamente em um dos seus tendões. O veneno se espalhou rapidamente pelo seu corpo e o herói desfaleceu. No final, inclusive ainda mais motivados em homenagear Aquiles, os gregos derrotaram os troianos e saíram vitoriosos da grande guerra. O nome de Aquiles ganhou ainda mais fama e finalmente alcançou a glória de entrar em definitivo para a história. Lição de moral. O ensinamento que fica do mito de Aquiles e sua destinação é que, por mais inteligente, por mais forte e por mais importante que alguém possa ser, todo mundo tem um ponto fraco. Desde então, o ponto vulnerável de uma pessoa passou a ser chamado metaforicamente de calcanhar de Aquiles. E essa vulnerabilidade fica ainda mais exposta ao ataque alheio quando o indivíduo se exalta e se deixa ser contaminado com os defeitos morais, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme e assim por diante. Por outro lado, por mais imperfeita que uma pessoa seja, quando ela cultiva as virtudes morais, ela angaria a consideração e o carinho das outras pessoas. Dessa forma, sendo virtuosa e estando unida com as demais, cada pessoa se torna mais forte, porque então a união faz a força. Gostou desse conto? Então deixe seu comentário. Curta e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. E para mais coisas instrutivas e divertidas, confira os demais vídeos do nosso canal no YouTube e no nosso site www.contacontos.com.br.